As formigas quimera quase destruíram a humanidade. Uma única colônia foi suficiente para colocar o mundo inteiro em alerta. E Meruem? Bem, Meruem era tão poderoso que parecia que a humanidade simplesmente não tinha resposta para ele. Só que existe um detalhe em Hunter x Hunter que torna tudo isso ainda mais assustador. As formigas quimera são classificadas como uma ameaça B, e existem 5 ameaças no continente negro que chegam ao nível A. Algumas delas nem precisam ser mais fortes que Meruem. E isso porque o perigo delas não está necessariamente em vencer uma luta, está em algo muito pior. Talvez a humanidade simplesmente não saiba como pará-las. Então hoje eu quero descobrir qual das 5 calamidades representa o pior cenário para a humanidade, e eu quero que você venha comigo nessa. Mas antes de conhecer essas 5 coisas, precisamos entender uma coisa. O que significa ser uma calamidade em Hunter x Hunter? Porque quando você olha para essa classificação pela primeira vez, você pode pensar que ela está medindo apenas força, não é mesmo? Só que não. A classificação considera coisas como agressividade contra humanos, quantidade, fertilidade e o potencial de dano corporal. Então, uma ameaça pode ser extremamente perigosa, sem ser necessariamente um monstro absurdo em combate. Então vamos lá. A tabela da associação usa esses critérios e classifica as criaturas de A, maior perigo, até E, menor perigo. E é justamente por isso que as 5 calamidades são tão interessantes. E isso acontece porque elas não são simplesmente 5 monstros que apareceram do nada. Elas foram trazidas do continente negro em 5 expedições diferentes. E aqui começam os números que fazem essa história ficar absurda. 7.500 pessoas participaram dessas expedições. Apenas 28 voltaram. E dessas 28, apenas 3 conseguiram voltar para as suas vidas normais. Galera, isso significa uma taxa de sobrevivência de aproximadamente 0,04%. Os registros apresentados no capítulo 342 indicam 28 sobreviventes de cerca de 7.500 participantes, e apenas 3 conseguiram retornar a uma vida normal. E foi justamente dessas viagens que a humanidade trouxe as 5 calamidades. A gente vai abrir a lista com Zobai, a doença da imortalidade. E eu gosto de começar por ela, por quê? Porque o conceito é quase uma provocação. A humanidade passou boa parte da sua história procurando uma maneira de viver mais, e em Hunter x Hunter alguém encontrou uma forma de não morrer, e isso virou uma calamidade. Zombie é descrita como uma doença da imortalidade. A classificação geral do paciente conhecido é B+, e a gente tem que se atentar a essa classificação aqui. Um dos sobreviventes conhecidos permanece vivo há décadas, só que isso não significa que ele ganhou uma vida perfeita, ele simplesmente não consegue morrer. E aqui, rapaziada, se você parar um pouco para analisar e pensar como é que funciona, você vai chegar a umas conclusões que talvez você não enxergue de primeira. Por exemplo, se você pudesse viver para sempre, mas não pudesse escapar daquilo que está vivendo, isso ainda seria imortalidade ou seria uma prisão? Zombie talvez não seja a ameaça mais explosiva das 5, mas ela mostra uma coisa: no continente negro, até um sonho humano pode virar uma calamidade. E agora vem Brionne, a segunda da lista, a arma botânica. E talvez uma das coisas mais assustadoras sobre Brionne seja justamente aquilo que a gente não sabe. E para você que não conhece Brionne protege ruínas antigas, e uma expedição encontrou plantas capazes de curar milhares de doenças. Imagina isso. Ao encontrar Brionne, apenas 2 membros sobreviveram, e a classificação geral é B+. Aí você me pergunta, como isso aconteceu? Uma expedição chegou a uma antiga cidade labiríntica. Eles estavam procurando algo que poderia curar milhares de doenças e encontraram quem? Brionne. E praticamente toda aquela expedição foi destruída. E o resultado? Apenas 2 sobreviventes. E olha, bem aqui tem um detalhe: nós ainda sabemos muito pouco sobre as capacidades dessa criatura. E isso me leva a uma coisa que vai aparecer várias vezes nesse vídeo: como você combate uma ameaça que você não entende. Agora a gente chega no terceiro, que é o PAP, né? A besta que mantém humanos. E esse nome já é perturbador por si só. Isso porque PAP não simplesmente mata sua presa, ela mantém seres humanos como animais de estimação, como se tivesse, por exemplo, em uma Matrix. Você já assistiu Matrix? Então você vai entender muito bem como essa calamidade usa as suas habilidades com os humanos. E isso muda completamente a relação de poder. Por quê? Porque nós estamos acostumados a assistir Hunter x Hunter pensando nos humanos como caçadores. Por exemplo, pessoas que entram em florestas, enfrentam monstros, capturam criaturas
estranhas, né? Mas no continente negro, o humano também pode ser o animal. E então entra o dado. Na expedição associada à PAP, 1.000 pessoas entraram. Apenas 7 voltaram. 7. Isso significa que 99,3% não retornaram. O registro das expedições apresentam 7 sobreviventes em 1.000 na viagem associada à PAP. E talvez seja por isso que PAP seja uma das calamidades que mais incomodam. Não porque sabemos tudo sobre ela, mas porque sabemos o suficiente para imaginar o que aconteceu. Mas aí aparece Hellbell. E cara, essa aqui tem uma das ideias mais assustadoras de todas. Isso porque Hellbell não precisa simplesmente matar você. Ela infecta sua vítima com um desejo de matar. Agora pensa comigo, se uma criatura quer te matar, você sabe quem é o inimigo. Mas e se ela fizer você se tornar um inimigo? A ameaça deixa de estar do lado de fora e ela passa a estar dentro da pessoa. E isso é o que torna Hellbell tão assustadora. E agora chegamos em Ai, uma forma de vida gasosa. Mas a descrição dela é ainda mais interessante, que é o seguinte: a codependência do desejo. Essa descrição é apresentada para Ai no capítulo 341. E aqui eu preciso fazer uma distinção. A obra apresenta Ai como uma das 5 calamidades. Também sabemos que vítimas associadas a Ai foram encontradas no mundo conhecido. Agora, existe uma teoria muito famosa envolvendo Nânica. As semelhanças são enormes. As mortes, a origem no continente negro, a relação com desejos, até a maneira como Nânica fala. Mas isso é importante. O mangá não confirma explicitamente que Nânica seja Ai. A ligação é uma hipótese sustentada por várias pistas, mas não há confirmação conclusiva no mangá ou pelo próprio Togashi. Então, se você já viu alguém dizendo que Nânica é definitivamente Ai, não trate isso como um fato. Mas se essa teoria estiver correta, então nós já vimos uma pequena demonstração do que uma dessas calamidades pode fazer. E talvez seja justamente por isso que Ai seja tão difícil de colocar em um ranking. Agora deixa eu colocar essa tabela aqui de novo. Olha novamente para a tabela, porque aqui está uma coisa que eu acho muito interessante. Brionne e Zombai está em B+. Ai e Hellbell e Papi estão em A. E as formigas quimera em B. Então, sim, as 5 calamidades são classificadas acima das formigas quimera. O capítulo 346 reafirma que as 5 ameaças ficam entre B+, e A, acima das formigas quimera, que estão em B. Só que existe um problema nisso aqui. A tabela não diz qual das 3 calamidades de nível A é a campeã. Ai é A, Hellbell é A, Papi é A. Então, qual será a pior? E olha só, na minha opinião, se eu tivesse que escolher uma, eu não escolheria pela força. Eu escolheria pela pergunta. Qual delas seria mais difícil a humanidade controlar? E nesse critério eu fico com Ai, claro. Eu também acho que é a Nânica, né? Segundo a teoria, mas enfim. Isso porque Brionne está associado a um território, Zombai a uma doença, Papi a uma criatura extremamente perigosa. Hellbell transforma pessoas em assassinos, mas Ai está ligada a uma coisa que praticamente todo ser humano possui: desejo. E se você consegue transformar o desejo de uma pessoa em uma arma, então você não precisa conquistar essa pessoa pela força. Você só precisa dar a ela aquilo que ela mais quer. Mas essa é a minha interpretação, essa aqui é a minha opinião. Oficialmente, Ai, Hellbell e Papi estão todas no nível A. Então eu quero saber qual delas você que está vendo o vídeo escolheria. E rapaziada, eu acho que esse aqui é o melhor momento do vídeo, porque enquanto eu tava fazendo esse vídeo, teve uma coisa nessa tabela que começou a me incomodar, porque o Togashi colocou mais uma coisa aqui: humanos. O indivíduo é classificado como C, mas uma nação humana chega a uma classificação geral A e B+. A escala apresentada para humanos coloca um indivíduo em C e uma nação em A ou B+. E talvez seja uma das coisas mais interessantes nessa tabela, porque a humanidade olha para o continente negro e diz: aquilo é perigoso, mas quem decidiu atravessar o oceano? Quem decidiu entrar naquele continente? Quem continuou voltando depois de milhares de pessoas morrerem? Nós, humanos. Talvez seja por isso que as 5 calamidades sejam tão interessantes. Não é só porque elas são fortes, é porque elas mostram um mundo que a humanidade não consegue controlar. Uma doença que transforma a imortalidade em desespero, uma criatura que
que transforma humanos em animais, outra ameaça que transforma o desejo de matar em parte da própria pessoa, uma forma de vida gasosa ligada aos nossos desejos e uma criatura que simplesmente protege um lugar que nós decidimos invadir. E mesmo depois de tudo isso, a humanidade continua querendo voltar. Então, talvez a pergunta mais assustadora de Hunter x Hunter não seja qual que é a maior calamidade, mas talvez seja essa aqui. Por que a humanidade continua procurando por elas? E você, qual dessas 5 teria mais medo de encontrar? Já me fala aqui embaixo, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curte. Se você não é inscrito, considere se inscrever para acompanhar mais vídeos desse formato aqui. E se você quer saber sobre outros personagens, comenta aqui embaixo que eu vou acabar olhando e vou analisar para trazer mais vídeos desse jeito aqui, ok? Até a próxima, fui!